Boa noite. Com a presença de Deus, iniciaremos a 15ª sessão ordinária desta Casa de Leis. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Alex Ferreira de Souza. Presente. Donizete Antônio Correia Barbosa. Presente. Francisco de Assis Henrique de Oliveira. Isarildo Moreira Farapo, presente. José Luiz Vieira. Presente. Jurandir Matos de Almeida. Presente. Kelly Luciana Ortiz. Presente. Miguel Marcelo Sobrinho. Presente. E Sérgio Ventura. Presente. Convido a nobre vereadora Kelly Luciana Ortiz para fazer a leitura de um trecho bíblico. Boa noite a todos. Farei a leitura de Eclesiásticos, capítulo 39, versículo 2 ao 15. Guarda no coração as narrativas dos homens célebres e penetra ao mesmo tempo nos mistérios das máximas. Penetra nos segredos dos provérbios e vive com o sentido oculto das parábolas. Exerce o seu cargo no meio dos poderosos e comparece perante aqueles que governam. Viaja pela terra de povos estrangeiros, para reconhecer o que há do bem e do mal entre os homens. Desde o alvorecer, aplica o coração à vigília, para se unir ao Senhor que o criou, e ora na presença do Altíssimo. Abre sua boca para orar, e pede perdão de seus pecados. Pois, se for da vontade do Senhor, que é grande, ele o cumulará do espírito de inteligência. Então, ele espargirá como uma chuva palavras de sabedoria, e louvará ao Senhor em sua oração. O Senhor orientará seus conselhos e seus ensinamentos, e ele meditará nos mistérios. Ensinará ele próprio o conhecimento de sua doutrina, porá a sua glória na lei da aliança do Senhor. Muitos homens louvarão sua sabedoria, jamais cairá ela no esquecimento. A sua memória não desaparecerá, seu nome será repetido de geração em geração. As nações proclamarão sua sabedoria, a assembleia apregoará seu louvor. Enquanto viver, terá maior nome que 1000 outros, e quando repousar, será feliz. São palavras da salvação. Declaro aberto o expediente com leitura das matérias, ouvindo a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 14ª sessão ordinária, realizada no dia 3/5/2016. Aos 3 dias do mês de maio de 2016, foi realizada a 14ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Salto de Pirapora. Às 20 horas, o senhor presidente deu início aos trabalhos, solicitando ao senhor secretário a realização da chamada dos senhores vereadores, respondendo: Alex Ferreira de Souza, Donizete Antônio Correia Barbosa, Francisco de Assis Henrique de Oliveira, Isarildo Moreira Farapo, José Luiz Vieira, Jurandir Matos de Almeida, Kelly Luciana Ortiz, Miguel Marcelo Sobrinho e Sérgio Ventura.
Ato contínuo, solicitou ao senhor José Luiz Vieira fazer a leitura de um trecho bíblico. Em continuidade, declarou aberto o expediente com leitura das matérias, iniciando com a ata da 13ª sessão ordinária, realizada no dia 26/4/2016, que, colocada em votação, foi aprovada por unanimidade. Ofício de número 069/2016, CMSP, em atenção ao requerimento de número 051/2016, de autoria do vereador Miguel Marcelo Sobrinho. Ofício de número 070/2016, CMSP, em atenção ao requerimento de número 052/2016, de autoria do vereador Miguel Marcelo Sobrinho. Ofício de número 071/2016, CMSP, em atenção ao requerimento de número 053/2016, de autoria do vereador Miguel Marcelo Sobrinho. Veto total ao autógrafo de lei de número 005/2016, de 29 de abril de 2016, que institui a política de qualidade na gestão pública no município de Salto de Pirapora e dá outras providências. Veto total ao autógrafo de lei de número 007/2016, de 29 de abril de 2016, que estabelece a política municipal de desenvolvimento do turismo rural no município de Salto de Pirapora. Veto total ao autógrafo de lei de número 006/2016, de 29 de abril de 2016, que estabelecem diretrizes para a política municipal de promoção da saúde do idoso e envelhecimento saudável e dá outras providências. Requerimento de número 054/2016, de autoria da vereadora Kelly Luciana Ortiz. O requerimento entra em discussão, logo em votação, sendo aprovado por unanimidade. Requerimento de número 055/2016, de autoria do vereador Isarildo Moreira Farrapo. O requerimento entra em discussão, logo em votação, sendo aprovado por unanimidade. Requerimento de número 056/2016, de autoria do vereador Sérgio Ventura. O requerimento entra em discussão, logo em votação, sendo aprovado por unanimidade. Requerimento de número 057/2016, de autoria do vereador Sérgio Ventura. O requerimento entra em discussão, logo em votação, sendo aprovado por unanimidade. Requerimento de número 058/2016, de autoria do vereador Sérgio Ventura. O requerimento entra em discussão, logo em votação, sendo aprovado por unanimidade. E concluídas as matérias do expediente, a palavra ficou livre e, ninguém a solicitando, passou a ordem do dia, com o senhor presidente solicitando ao senhor secretário confirmar a presença dos senhores vereadores. Ato contínuo, senhor presidente declara aberta a ordem do dia, com leitura, discussão e votação das matérias. Parecer jurídico referente ao projeto de lei complementar de número 003/2016. Parecer de número 017/2016 da Comissão de Justiça e Redação, referente ao projeto de lei complementar de número 003/2016 pela aprovação. E parecer de número 015/2016 da Comissão de Finanças e Orçamento, referente ao projeto de lei complementar de número 003/2016 pela aprovação. E parecer de número 004/2016 da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Outras Atividades,
referente ao projeto de lei complementar de número 003/2016 pela aprovação. E projeto de lei complementar de número 003/2016 de 15 de abril de 2016 que dispõe sobre a inclusão dos valores unitários territoriais dos loteamentos Jardim Carina e Jardim Mirante do Sol na planta genérica de valores e da outras providências. E posto o projeto supracitado em discussão em primeiro turno, logo em votação nominal em primeiro turno, sendo aprovado por unanimidade. E posto o projeto supracitado em discussão em segundo turno, logo em votação nominal em segundo turno, sendo aprovado por unanimidade. E nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a 14ª sessão ordinária, que para constar, a senhora Márcia Camargo da Silva Tavares, secretária executiva, lavrou a presente ata, que após ser lida e aprovada, vai assinada por quem de direito. A ata está lida, senhor presidente. A ata da 14ª sessão ordinária está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se levantar. A ata está aprovada. Município de Salto de Pirapora, Paço Municipal Davi José Haddad, Salto de Pirapora, 5 de maio de 2016. Ofício de número 077/2016 CMSP. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento de número 055/2016, de autoria do vereador Isarildo Moreira Farrapo, informamos que o pedido em questão já foi feito à Sabesp. Estamos aguardando o possível atendimento para iniciarmos as obras em parceria. Segue anexo cópia do ofício de número 055/2016, protocolado em 18 de março de 2016. Apresento a Vossa Excelência e aos dignos pares meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Santelmo Xavier Sobrinho, Prefeito Municipal. Salto de Pirapora, 5 de maio de 2016, ofício de número 078/2016 CMSP. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento de número 056/2016, de autoria do vereador Sérgio Ventura, informamos que já foi determinada ao setor de obras a poda das árvores em questão e também a limpeza da área verde na rua mencionada. Apresento a Vossa Excelência e aos dignos pares meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Santelmo Xavier Sobrinho, Prefeito Municipal. Salto de Pirapora, 5 de maio de 2016, ofício de número 079/2016 CMSP. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento de número 057/2016, de autoria do vereador Sérgio Ventura, informamos que está na programação de obras para serem feitas as depressões com concreto, pois tem sido feita com massa asfáltica e a durabilidade é bem menor, devido às águas servidas. Apresento a Vossa Excelência e aos dignos pares meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Santelmo Xavier Sobrinho, Prefeito Municipal. Salto de Pirapora, 5 de maio de 2016, ofício de número 080/2016 CMSP. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento de número 058/2016, de autoria do vereador Sérgio Ventura, informamos que faz pouco tempo que foi feita manutenção das estradas mencionadas, inclusive as ruas do bairro Arco-Íris e do bairro dos Leites.
O tráfego de caminhões pesados que usam a estrada para desviar a balança tem ocasionado problemas na mesma. De qualquer forma, vamos solicitar ao setor de obras para fazer o quanto antes a manutenção novamente. Apresento a Vossa Excelência e aos dignos pares meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Santelmo Xavier Sobrinho, Prefeito Municipal. Câmara Municipal de Salto de Pirapora, Estado de São Paulo, Palácio 30 de dezembro. Requerimento de número 059/2016. Requerimento de autoria da vereadora Kelly Luciana Ortiz. Requero à mesa, nos termos regimentais, ouvido o plenário, para propor ao Poder Executivo que determine ao setor competente informar a essa Câmara Municipal quais as providências tomadas a respeito dos requerimentos 002/2009, 002/2013, 079/2014, que tratam do questionamento acerca da existência de campanhas, avaliação de riscos, efetiva aplicação legal e fiscalizatória e criação de plano de ação contra queimadas e incêndios em área municipal. Solicito, outro sim, que a administração municipal informe se foi ou não celebrado convênio com a Polícia Militar através do Corpo de Bombeiros e, em caso negativo, qual a justificativa para tanto. A justificativa da vereadora para o requerimento é que a presente solicitação respalda-se na preocupação que sempre acometeu essa parlamentar a respeito das frequentes queimadas e incêndios havidos na cidade, os quais atingem, inclusive, zonas hospitalares. A situação interessa a vereadora em virtude dos malefícios causados pelo fogo, tanto na esfera ambiental e urbanística, como na de saúde municipal, uma vez que tais práticas ocasionam graves prejuízos aos portadores de doenças respiratórias. Sala das Sessões, 4 de maio de 2016, Kelly Luciana Ortiz, vereadora. Requerimento número 059 de 2016, de autoria da vereadora Kelly Luciana Ortiz, está em discussão. Senhor presidente, eu peço licença para usar a palavra. Com a palavra, a autora do requerimento, a vereadora Kelly Luciana Ortiz. Bom, boa noite novamente a todos que nos acompanham. Bom, eu gostaria de fazer, nesse momento, uma grande explanação. Hoje a explanação não será pequena. Devido a essa problemática das queimadas que novamente assolam o município de Salto de Pirapora. E toda vez que eu usei da palavra nesta Câmara, desde o primeiro mandato, eu sempre procurei usar da boa educação e ter grande benevolência em todos os momentos que usei da palavra. E muitas vezes é muito difícil esse trabalho como agente política, como vereadora, porque eu segui corretamente toda a documentação que eu poderia fazer como vereadora, representante do Poder Legislativo, que é enviar requerimentos, indicações, emenda de lei orçamentária para o Poder Executivo, que é representado pelo senhor prefeito. O que me passa é sentir que muitas vezes as pessoas não têm conhecimento que vereador não pode efetivamente mandar um projeto ser feito. Nós solicitamos em nome de nossa população e esperamos, ansiosos, que o representante do Poder Executivo, que é o senhor prefeito, acate o nosso pedido, porque, afinal de contas, fomos eleitos para trabalhar pelos interesses corretos dos cidadãos e cidadãs de nosso município. Pois bem, fiquei muito triste nessa semana com vários comentários ostentados em redes sociais, como, por exemplo, que vereadores não fazem nada a respeito do assunto das queimadas. Não é verdade.
Não é verdade, porque eu tenho tudo documentado de minha luta, desde o primeiro requerimento nesta Casa de Leis, assim que fui eleita. Todos os documentos que são redigidos nesta casa, eles são documentos oficiais do Poder Legislativo. Eles têm carimbo de aprovação de cada sessão que acontece nesta casa, assim como mídias gravadas e mídias transmitidas via rádio. Então, eu gostaria de deixar bem claro que esse é um assunto que eu, particularmente, venho há muito tempo lutando por Salto de Pirapora. O requerimento número 2 é de 2009, 2 de fevereiro de 2009. Foi a primeira sessão que eu trabalhei nesta casa. E naquele requerimento, que hoje já não encontra-se mais online no sistema da Câmara, dentre as ações de prevenção às queimadas, eu citei no requerimento pedindo para o então prefeito Joel da Viadade, em primeiro lugar, realização de ampla campanha de conscientização da população. Por que isso tem que ser feito em primeiro lugar, antes do munícipe levar a multa? Porque é cultural. Muitas pessoas ainda não sabem que queimadas fazem mal para o meio ambiente e para a saúde. O que eu quero passar nesse momento para todos os cidadãos é que quando você queima, o carbono, o elemento químico carbono que está no material, ele vai para a atmosfera, que é a camada de ar, e ele intensifica o efeito estufa, dentre tantas outras problemáticas. E principalmente afeta a saúde de crianças e de idosos, principalmente. Então, a realização da campanha é um ato que o Poder Executivo tem que fazer para ensinar a população que essa ação não pode ser mais. A segunda questão que eu pedi naquele requerimento já de 2009 foi a avaliação dos riscos de incêndio existentes e encaminhamento dos relatórios aos setores competentes. Gente, é muito doloroso para a gente que é mãe saber que nesta cidade houve um acidente gravíssimo com uma criança numa rua central, a rua Vicente Ferreira dos Santos, número 25, no ano, se não me falha a memória, de 2007, onde uma criança entrou dentro de um veículo e ateou fogo. Por Deus, faltou um primeiro socorro. Até chegar um corpo de bombeiros de outro município, a criança veio a óbito. Meu Deus do céu, como pode um município com verba tão pequeno e com possibilidades de melhorias ter esse tipo de acontecimento? Gente, isso não dá para voltar atrás. É inaceitável. Para mim, isso foi uma coisa dolorosa demais, inaceitável. Em terceiro lugar, eu pedi a aplicação da legislação referente à nossa lei de Código de Posturas, onde ela vai prever, no artigo 41, que é proibido queimar. Nós temos lei, não é falta de lei nós temos, é falta de aplicabilidade. No artigo 156 do Código de Posturas, está prevista a multa, está lá prevista. A multa do artigo 156 da infração, no inciso 6º, item B, é de 229 unidades fiscais monetárias. A unidade fiscal monetária são R$ 2,99. Então, multiplica 229 por 2,99, beira R$ 800 a multa. Então, nós temos lei municipal, ela precisa ser cumprida. O quarto item é a atuação constante da fiscalização. Esse ponto me é bastante doído também, doloroso de falar, porque eu sei muito bem do empenho das pessoas que trabalham na Coordenadoria do Meio Ambiente, e eu sei como trabalham, sou testemunha disso, acompanho o trabalho de todos os servidores públicos que estão fazendo parte da Coordenadoria do Meio Ambiente. Só que eles não estão tendo equipamentos necessários para o combate do incêndio. Como é que vai entrar, pelo amor de Deus, nesses incêndios horrorosos que estão acontecendo nessa cidade, com micros abafadores e sem ter um caminhão-pipa para ajudar a socorrer e jogar a água? Nós temos um caminhão-pipa aqui em Salto de Pirapora, que inclusive leva água potável para as casas que precisam da água. Na minha briga, em 2009, foi conquistado um compressor para que o jato de água pudesse ser jorrado com mais força. Mas esse caminhão muitas vezes está longe, em bairros distantes. Como vai voltar rapidamente para atender o incêndio?
Então, eu quero registrar aqui também o meu conhecimento da grandiosidade do trabalho do comandante da Guarda Municipal, o Clodoaldo, porque ele preparou um projeto de brigada e um projeto de um caminhão-pipa menor e encaminhou para o Poder Executivo, para o senhor prefeito. Ele fez a parte dele. Então, o que a gente esperava é que o senhor prefeito assimilasse esse projeto que o comandante fez para que o município possa ser socorrido. Até o presente momento, também não foi. E eu coloquei também um item nesse requerimento lá de 2009, criação de um plano de ação mútuo de combate de incêndio entre as empresas de nosso município. Pois bem, no momento, aquela praxe de resposta foi: informo-lhe, então, pelo prefeito Joé Haddad, que a solicitação será encaminhada ao Departamento de Planejamento para estudos. Pois bem, assim ficou. Vamos lá. O tempo foi correndo e a fala na tribuna por minha pessoa muitas vezes foi usada. O pessoal do pátio sabe que muitas vezes com meu carro próprio eu corri lá pedindo ajuda para apagar incêndio. A Guarda Municipal sabe disso, recebe constantemente minhas ligações pedindo apoio. Eu corro para tudo que é lado para esse assunto ser resolvido. Chegamos em 2013, de novo, outro requerimento, agora para o então prefeito Santelmo Xavier Sobrinho. De novo, o mesmo pedido, o mesmo assunto. Resposta: o pedido será encaminhado aos setores: planejamento, Secretaria da Educação, fiscalização de obras, tal. Mesma coisa. Continuamos na mesma. Muito bem, segue a luta. Emenda substitutiva ao projeto de lei 27 de 2013, que era a lei orçamentária anual. Pedido, de novo, criação de brigada de incêndio, disponibilizando o telefone 24 horas para a população. Essa emenda, inclusive, infelizmente, foi reprovada por alguns colegas vereadores. Tudo bem, respeito a opinião de cada um. Segue a saga. Requerimento 79 de 2014. De novo, questionando o Poder Executivo. Pedia informações sobre a celebração de convênio com o Corpo de Bombeiros Militares desse município. E se algum projeto, finalmente, de brigada contra incêndio de caráter municipal havia sido efetivado. Resposta dada, protocolizada do senhor prefeito, respondendo que o município não tem convênio com o Corpo de Bombeiros. Como é que ficamos? Haja benevolência, haja paciência, haja documentação que pode ser feita do Poder Legislativo. Não havendo mais solução, após tantas tentativas e procurando sempre trabalhar em harmonia, sempre respeitando todos os setores de trabalhadores do Poder Executivo, não me restou outra coisa que não pedir ajuda para a Promotoria de Justiça de Salto de Pirapora. Então, com a ajuda de nossa diretora jurídica, doutora Laura, fizemos um ofício de número 50 de 2016 e encaminhamos à excelentíssima senhora promotora de justiça, doutora Maria Paula Pereira da Rocha, pedindo apoio para que finalmente seja resolvida essa questão da criação da Brigada de Incêndios. E também, para completar o bojo da situação, com a ajuda também de nossa diretora jurídica, ofício número 51 de 2016, ao ilustríssimo senhor comandante da 3ª Companhia PM, capitão Hudson Arthur Rodrigues Rosa. Então, estou pedindo ajuda para a promotoria, estou pedindo ajuda para a Polícia Militar e, novamente, estou enviando um requerimento para o senhor prefeito. E deixando claro à nossa população que o município de Salto de Pirapora tem, em sua lei orgânica, no capítulo 4 do Meio Ambiente, dos Recursos Naturais e do Saneamento, na seção 1 do Meio Ambiente, o artigo 156, que é claro quanto ao direito do meio ambiente ecologicamente equilibrado pelo povo. E essa sadia qualidade deve ser proporcionada pelo Poder Público Municipal, é de responsabilidade do Poder Público Municipal. Mas nós trabalhamos com a lei orgânica e com o nosso Código de Posturas em consonância com a lei maior, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, Lei Federal, Resolução número 3, de 28 de junho de 1990. Então, a questão das leis não é falta, as leis existem.
O que falta, ao meu ver, infelizmente, é a boa vontade de finalmente fazer a resolução desse problema. E o que me deixa muito triste é que as instituições, o Poder Legislativo, o Poder Executivo, vão perdendo a sua legitimidade de trabalho. O que é legitimidade? É o que é legítimo, o que é a razão de ser. Ora, se conseguimos ajuda sempre do Poder Judiciário para resolver as situações problema, é porque estamos, sim, perdendo a legitimidade dos trabalhos. Isso não pode acontecer. Os poderes têm que ter a legitimidade daquilo que estão propostos a fazer, ao trabalho pela população. É incrível o que vem acontecendo no nosso país, na esfera municipal, na esfera estadual e na esfera federal. Eu resumo isso numa única palavra: uma vergonha. Uma vergonha. Uma vergonha mundial, porque o que está acontecendo aqui no Brasil, o mundo está sabendo. Agora, o que está acontecendo aqui no meu município, que eu tenho os pés no chão aqui, e estou hoje agente político, eu tenho que tomar providências. Então, acabou a minha benevolência. Infelizmente ou felizmente, eu vou ter que sempre estar pedindo ajuda para a promotoria quando os assuntos chegam nesse ponto e não são resolvidos. Muito obrigada, senhor presidente. Boa noite a todos. Requerimento número 059 de 2016, de autoria da vereadora Kelly Luciana Ortiz, continua em discussão. Requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se levantar. Requerimento está aprovado. Requerimento de número 060/2016. Requerimento de autoria do vereador Isarildo Moreira Farrapo. Requeiro à mesa, na forma regimental, depois de ouvido o plenário, oficiar ao Poder Executivo a possibilidade da construção de um abrigo com cobertura no bairro do Juncal, próximo à Congregação Cristã do Brasil. A justificativa do vereador para o requerimento. Tal benefício é de extrema importância para os moradores do bairro que aguardam o transporte para a cidade. No momento, esses usuários sofrem com as condições extremas de frio e calor, piorando a situação nos dias chuvosos. Portanto, este vereador, sensibilizado com o problema dos moradores do Juncal, espera que o Poder Executivo execute essa obra, trazendo mais conforto aos mesmos. Sala das Sessões, 6 de maio de 2016, Isarildo Moreira Farrapo, vereador. Requerimento número 060 de 2016, de autoria do vereador Isarildo Moreira Farrapo, está em discussão. Requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se levantar. Requerimento está aprovado. Requerimento de número 061/2016. Requerimento de autoria do vereador Isarildo Moreira Farrapo. Requeiro à mesa, na forma regimental, depois de ouvido o plenário, oficiar ao Poder Executivo a possibilidade da construção de um abrigo com cobertura no bairro Alpes do Sarapu. A justificativa do vereador para o requerimento. Tal benefício é de extrema importância para os moradores do bairro que aguardam o transporte para a cidade. No momento, esses usuários sofrem com as condições extremas de frio e calor, piorando a situação nos dias chuvosos. Portanto, este vereador, sensibilizado com o problema dos moradores do bairro Alpes do Sarapu, espera que o Poder Executivo execute essa obra, trazendo mais conforto aos mesmos. Sala das Sessões, 6 de maio de 2016, Isarildo Moreira Farrapo, vereador. Requerimento número 061 de 2016, de autoria do vereador Isarildo Moreira Farrapo, está em discussão. Requerimento está em votação.
Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se levantar. Requerimento está aprovado. Requerimento de número 062/2016, requerimento de autoria do vereador Isarildo Moreira Farapo. Requeiro à mesa, na forma regimental, depois de ouvido o plenário, oficiar ao Poder Executivo a possibilidade da implantação de lombada com placa indicativa na rua Francisca Ramos dos Santos, na altura do número 139, no Jardim Áurea. A justificativa do vereador para o requerimento. O trânsito é muito intenso no referido local, devendo o poder público tomar medidas para a redução de velocidade dos veículos, evitando assim o risco de acidentes. Todos sabemos que as lombadas estão em desuso pelo novo Código de Trânsito Brasileiro, mas diante do iminente risco de acidentes no local, este vereador acredita que a implantação da lombada é a forma mais eficaz de preservação da vida dos pedestres. Sala das Sessões, 6 de maio de 2016, Isarildo Moreira Farapo, vereador. Requerimento número 062 de 2016, de autoria do vereador Isarildo Moreira Farapo, está em discussão. Requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se levantar. Requerimento está aprovado. Requerimento de número 063/2016, requerimento de autoria do vereador Isarildo Moreira Farapo. Requeiro à mesa, na forma regimental, depois de ouvido o plenário, oficiar ao Poder Executivo a possibilidade da construção de uma quadra poliesportiva, acrescida de uma academia ao ar livre e playground no bairro do Juncal. A justificativa do vereador para o requerimento. A prática de esportes é altamente recomendada para todo cidadão, principalmente como forma de evitar inúmeras doenças. Além do benefício físico e mental, todos nós cidadãos salto-peraporenses necessitamos de momentos de lazer, que realizados num local adequado, como proposto para o bairro do Juncal, aumentem muito as condições de satisfação. Este vereador tem consciência dos custos financeiros gerados ao município com a realização dessa obra. No entanto, acredito que o poder público deve proporcionar também aos bairros mais distantes as condições existentes nos bairros centrais. Sala das Sessões, 6 de maio de 2016, Isarildo Moreira Farapo, vereador. Requerimento número 063 de 2016, de autoria do vereador Isarildo Moreira Farapo, está em discussão. Requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se levantar. Requerimento está aprovado. Requerimento de número 064/2016, requerimento de autoria do vereador Miguel Marcelo Sobrinho. Requeiro à mesa, na forma regimental, depois de ouvido o plenário, oficiar ao Poder Executivo, questionando-o a respeito do posto de saúde do bairro do Capão Redondo, que se encontra fechado há mais de um ano, reiterando o requerimento de número 018/2015 dessa Casa de Leis. A justificativa do vereador para o requerimento é que o posto de saúde em referência é um importante ponto de atendimento de pessoas idosas naquele bairro, que não têm condições de se locomover para os postos no centro da cidade, entre outros. Após seu fechamento em 2015 para a manutenção do telhado e forro, até o momento não voltou a funcionar. Com todo respeito ao Poder Executivo, se eu soubesse que o pedido de reforma poderia interromper
o funcionamento da unidade, eu jamais a solicitaria por requerimento, que foi o de número 018/2015, mesmo com o teto caindo e com a proliferação de parasitas que vinha ocorrendo no local. Não é plausível que a administração municipal não se comova com um problema tão sério de saúde que enfrenta os moradores do Capão Redondo com a unidade fechada. Por isso, gostaria de receber explicações do chefe do Poder Executivo sobre o motivo do posto não ser reaberto, o motivo da demora para concluir a reforma e qual a data prevista para essa reabertura. Esses questionamentos foram dirigidos dezenas de vezes a este vereador por moradores. Sala das Sessões, 6 de maio de 2016, Miguel Marcelo Sobrinho, vereador. Requerimento número 064 de 2016, de minha autoria, está em discussão. Requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que forem contrários, queiram se levantar. Requerimento está aprovado. A palavra está livre. Com a palavra, o nobre vereador Francisco de Assis. Boa noite a todos, senhor presidente, membros da mesa diretora, senhores vereadores, vereadora Kelly Luciana Ortiz, aqueles que nos acompanham a sessão plenário da Câmara, aqueles que nos acompanham online e aqueles que nos acompanham também através da rádio transversal. Um rápido comentário sobre a escola recém-inaugurada no bairro Campo Largo, na última quinta-feira de abril, do mês de abril. Estivemos participando da cerimônia de inauguração, embora a escola já estava funcionando desde o início do ano letivo, portanto, não houve prejuízo maior, em função de uma possível espera da inauguração, porque a escola já funcionou desde o primeiro dia do ano letivo. Estivemos lá, juntamente com o prefeito, primeira-dama, nobre vereador Zarildo, nobre vereador José Luiz Lagartinho, o suplente a vereador Messias. Estivemos lá, então, participando dessa cerimônia, realmente um público bastante significativo, que foi para lá prestigiar a inauguração deste prédio, que é um prédio, inclusive, de uma arquitetura muito bem elaborada pelo arquiteto, pelo engenheiro Milito, Portanto, é um prédio bonito, é um prédio que veio, inclusive, a valorizar ainda mais aquela região, que já é hoje uma região muito valorizada no município, que é o bairro Campo Largo. Mas, igual eu falei lá, e a verdade é essa, que mais importante do que a beleza do prédio, evidentemente, é o trabalho que se executa dentro deste mesmo prédio. Essa escola, que hoje atende aproximadamente 600 crianças, de primeira a quinta série. Atende crianças provenientes do bairro Juncal, bairro Fazendinha, do bairro Santa Maria e adjacências e do bairro também Ana Guilherme. Evidentemente que também da redondeza da própria escola. Para quem muitas vezes não sabe, mas o município estava usando por empréstimos 4 salas da antiga Ana Cuevas, hoje Daniel Haddad, que é aquela escola que funciona ali na Avenida Pedro Pires de Melo. Então, isso é uma resposta, porque muitas vezes a gente ouve, às vezes, algum comentário, mas para que mais escola? Temos espaço suficiente. Mostra que a verdade não é bem essa. E que na medida em que o município precisa cumprir um plano municipal de educação, oriundo do Plano Nacional de Educação, evidentemente que você tem que adequar a demanda às necessidades realmente, as construções às demandas, às necessidades do município. Portanto, essa escola
ela vai funcionar no máximo com 30 alunos cada sala de aula. São 10 salas de aulas. Portanto, eu falo aproximadamente 600 alunos, porque é óbvio, evidentemente, que algumas salas elas não estão assim, totalmente completas. Mas eu quero aqui, mais uma vez, enfatizar a importância dessa obra, dizer que em breve, creio que no máximo até junho também, o município estará entregando uma outra obra muito importante, que é a Escola do Centro. Lá, então, uma área bem maior, com 15 salas de aula, e que irá abrigar a demanda hoje da atual escola Professor José Marcelo. Mas também um outro fator importante dessa escola do Campo Largo foi justamente a homenagem que se fez a um grande homem de Salto Pirapora. Um ex-vereador, um ex-professor, ex-advogado, professor Roberto Marcelo. Membro de uma família de muita tradição no nosso município de Salto Pirapora. Dr. Roberto Marcelo, ele foi eleito vereador na primeira legislatura em Salto Pirapora. Portanto, o município, ele foi desvinculado de Sorocaba através do decreto estadual aprovado pela Assembleia Legislativa no dia 30 de dezembro de 1953. Logo, em outubro de 54, houve a primeira eleição, na qual foi eleito, todos nós sabemos, Agenor Leme dos Santos como prefeito, e uma Câmara de 9 vereadores. Nesta Câmara de 9 vereadores, também foi eleito o professor Roberto Marcelo, que já, até por ser uma pessoa que, como lá também, usando a palavra eu falei, que sempre viveu à frente do seu tempo, Roberto ele era sempre uma pessoa de muita visão, ele secretariou aquela primeira Câmara Municipal, que teve como presidente, depois eleito, o senhor Ariovaldo, que é pai do ex-vice-prefeito de Salto Pirapora. Um outro fato também importante dessa primeira eleição, e que acho que faz parte da história de Salto Pirapora, é que nessa primeira eleição da Câmara Municipal, o vereador na época mais votado foi o senhor Newton Guimarães. Depois, passado a outra legislatura, depois na subsequente, logo em seguida, de novo, Roberto Marcelo voltou a ser eleito vereador e aí então assumiu por algum período a presidência desta Casa de Leis. E a importância do Roberto Marcelo, a importância também de seus irmãos, José Marcelo, do próprio Luiz Marcelo, que sempre nos visita aqui nesta casa, que ele é o presidente do Sindicato Rural de Sorocaba, foi o trabalho, o esforço que essa gente teve no sentido de trabalhar para que Salto de Pirapora, já naquela época, pudesse atrair para Salto Pirapora o então ginásio, que na época o grupo escolar funcionava tão somente de 1ª a 4ª série. Portanto, na década de 60, foi também muito pelo esforço desses homens que veio, na época, o ginásio para Salto de Pirapora. E que depois, nós sabemos, alguns anos mais tarde, então, culminou com a construção desta grande escola, que é um orgulho de Salto Pirapora, na qual todos nós estudamos, que é a escola Dr. Afonso Vergueiro, que foi construída ainda dentro, evidentemente, de um regime militar, portanto, uma grande escola para a época e que por muitos e muitos anos foi a única escola de Salto Pirapora. Hoje, graças a Deus, existe uma grande diversificação, hoje temos muitas outras escolas, mas é de se enaltecer o trabalho dessas pessoas, desses políticos que lá atrás, no início da administração de Salto Pirapora, tiveram esta visão. Eu sempre costumo dizer que, apesar, evidentemente, das críticas que eventualmente possam ocorrer, apesar das diferenças de pensamentos que possam ocorrer entre político A, B ou C, eu acho que todos os políticos, todos aqueles que passaram por essa Câmara Municipal ou que passaram pela Prefeitura Municipal de Salto Pirapora, cada um à sua maneira, cada um ao seu tempo, eu tenho certeza, deixaram alguma marca importante no nosso município. Então, da mesma forma, como lá nos primórdios dos municípios, através de trabalho difícil de mão de obra, instalando redes na época de água, redes de esgoto aqui no centro, tudo na base da picareta naquela época, com certeza, tudo isso teve uma importância muito grande. E depois, então, esse trabalho desses homens
portanto, muito justa esta homenagem ao professor Roberto Marcelo, que dá o nome a essa escola. Ele também, como no início da minha fala eu já falei, ele que também foi um emancipalista, foi uma pessoa que trabalhou muito na época para que houvesse o plebiscito, que acabou aí então autorizando, dando a oportunidade de que Salto de Pirapora realmente se desmembrasse de Sorocaba e seguisse o seu próprio rumo. Portanto, mais uma vez aqui, enfatizar, parabenizar toda a família Marcelo por essa grande contribuição que deram ao nosso município e dizer que, com certeza, o nome do professor Roberto Marcelo, que por coincidência era esposo da minha professora do 4º ano, ainda na escola isolada do bairro Lavras Velhas, no bairro de Piraporinha, Maria Odete. Portanto, para mim foi duplamente prazeroso participar dessa solenidade. Primeiro, porque o Poder Executivo entrega uma obra magnífica. Porque se lá no passado se falava que administrar é abrir estradas, realmente a concepção mais atual de administração é construir escolas. Evidente que não é só construir e que de fato elas funcionem em boas condições, dando dignidade aos alunos que lá estudam. E isso tem sido o papel da nossa Escola Municipal de Salto de Pirapora, que tem feito um brilhante trabalho no município e, com certeza, oferecendo vagas, transportando os alunos, oferecendo uma merenda de qualidade a todos os alunos. Boa noite a todos, meu muito obrigado. Palavra continua livre. Com a palavra, o nobre vereador Alex. Boa noite, nobre presidente, nobres vereadores, público presente, quem está nos ouvindo pela rádio transversal e quem está nos acompanhando online. Vou fazer uma explanação rápida a respeito dos ofícios, que vai entrar depois na ordem do dia a discussão, sobre o veto dos 3 projetos de minha autoria, onde que até agora eu tento entender o porquê o prefeito vetou todos esses projetos, mas não consigo achar caminho para tudo isso. O primeiro veto do projeto foi sobre a Política Municipal de Desenvolvimento do Turismo Rural no município de Salto de Pirapora, que quando eu descrevi esse projeto, eu não sei até onde ele achou que ia ter gasto nisso. Eu vou dar uma dica aqui para ele, se eles não conseguiram fazer isso. No nosso orçamento do município de 2016, tem um valor de R$232 mil para extensão rural. O que eles estão fazendo com esse dinheiro? Eu não consigo entender por que ele não consegue aplicar isso. E mais uma dica. É só convidar todas essas pessoas que têm grandes sítios, grandes fazendas, que possam fazer o turismo rural e cadastrar essas pessoas. É a coisa mais simples do mundo, não vai precisar de dinheiro para isso. Não vai se mexer em nada. Isso que me parece se chama boa vontade para fazer as coisas. Esse é um que ele vetou. O segundo, que estabelece sobre a qualidade na gestão pública. Aí você recebe um ofício com resposta, não sei quem que dá essas respostas, para o prefeito ou ele mesmo que eu faço, falando da implantação de um ISO dentro de uma prefeitura, sabendo que isso vai ser muito caro para o município. Hoje, com tudo que tem lá, ele pode fazer uma gestão de qualidade. Vou citar um exemplo bem simples para ele dar mais transparência na sua gestão. Quando você entra no site da prefeitura, você não consegue achar nada lá. Você só consegue arranjar as coisas, consegue procurar as coisas de 2013 para cá. O anterior você não consegue nada. Então começa por aí já, começa pela sua organização na sua casa, coisa que ele não está fazendo. Então não estou falando que isso daqui vai gerar gasto. Isso daqui, muito pelo contrário, eu estou dando dica para ele. E vou um pouquinho mais longe. O nosso nobre vereador Donizete, que acabou de defender uma tese
a respeito, entregou um TCC justamente sobre isso, qualidade na gestão pública. Se eles não têm capacidade de fazer isso, vem conversar com o nobre vereador Donizete, que ele ensina vocês como que faz. Ele acabou de entregar essa semana. Está fresquinho ainda. Então é só ter um pouquinho de vontade para fazer isso. E o terceiro? O terceiro fala sobre a política municipal de promoção da saúde do idoso e envelhecimento saudável. Aí eu pergunto, em 2013, essa Casa de Leis votou um projeto para a construção de um centro de convivência do idoso no Jardim Madalena, que custou o valor de R$315 mil. Até o nobre vereador Francisco, que na época estava no setor de planejamento, trouxe a planta para nós desse centro de convivência do idoso e nos apresentou todos aqui. E aonde que foi que até hoje não conseguiram fazer isso? Para onde que foi esses R$315 mil para a construção do centro de convivência do idoso no Jardim Madalena? Aí vem me falar que eu estou fazendo gasto? Eu estou ensinando caminhos para que ele possa fazer as coisas direito. Eu não estou para brigar com ele. Só que, desde 2013 até agora, não se faz nada. E o nosso município está do jeito que está hoje. Aí você coloca projetos que você está vendo que o município está parado para ver se dá algum andamento e o prefeito veta tudo. Só que nós vamos derrubar esse veto dele hoje. E vai passar isso daqui. Porque entendam, senhores, a lei é uma regra jurídica que visa regular matérias de interesse coletivo. Isso daqui não é interesse do vereador Alex, é interesse do município de Salto de Pirapora. Eu não faço leis para a minha pessoa, eu faço leis para o meu município. É por isso que eu fui eleito. Eu não estou aqui para ficar alisando o prefeito, para ficar fazendo bonzinho para ninguém, não. Estou aqui para seguir as coisas que é para ser feito. Agora, eu, depois que recebi esses ofícios com essa matéria, sinceramente, a falta de desorganização é muito grande. Existe na Constituição o artigo 37 dos princípios de legalidade, impessoalidade, eficiência. Será que nós estamos tendo eficiência na nossa administração pública? Não. Por essas baboseiras que eles mandam aqui, ó. Então, nós temos que prestar mais atenção quando nós vamos vetar algum projeto. Que é do conhecimento de todos que nós não fazemos projeto que gera gasto para o executivo. Nós não podemos fazer isso. Mas podemos fazer projetos onde que dê um direcionamento e que ele possa fazer o bem para o município. E nós temos que ter a humildade de, quando nós não sabemos alguma coisa, procurar o outro que sabe um pouquinho mais e perguntar. Isso é um gesto de humildade, coisa que o nosso prefeito não sabe fazer. Então pergunta. Pergunta, que com o maior prazer eu vou poder ajudar. E o que eu não souber, eu vou atrás para a gente poder trazer resposta. É isso que precisa. Não ficar essas briguinhas bestas e essas respostas aqui sem fundamento que manda. Palavra continua livre. Com a palavra, o nobre vereador Donizete. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, nobres vereadores, a vereadora que está ausente aqui, pessoal, público presente, pessoal que nos acompanha pela Rádio Transversal e quem nos acompanha online. Eu vi algumas explanações hoje e a gente veio montando o que a gente subiria a falar na tribuna aqui. Inicialmente nós vimos uma explanação da vereadora Kelly, desabafando a respeito da situação das respostas que não chegam para a gente, né? Que a gente gostaria que fosse uma resposta adequada. Aí, posteriormente, vem o Alex também, o vereador Alex, e fala a mesma coisa, que as respostas que chegam para a gente não chegam para contemplar aquilo que a gente pede e aquilo que a população precisa. Hoje, eu fiquei um pouquinho, pode-se dizer, uma parte triste e uma outra parte alegre. Eu fiquei sabendo agora, 7h20 da noite, uma notícia a respeito de um decreto. Nós, vereadores,
Nós temos a nossa legitimidade aqui para representarmos o povo. Então eu entendi muito bem que a vereadora falou a respeito de pedido de brigada de incêndio, que foi feito pedido aqui sim, e é cobrado dos vereadores na rua, em todo lugar que a gente vai, a gente é cobrado por esse tipo de trabalho que deveria ter sido feito, e não foi feito. E jogam muitas vezes nas costas da gente coisa que a gente não deveria estar segurando. Então a gente percebe que a resposta que é dada para a gente, do executivo para o legislativo, ela é pífia, esdrúxula. E falo isso com a maior convicção. Porque o que acontece aqui é o seguinte: quando nós vemos e vimos, agimos aqui dentro dessa casa de leis, nós deveríamos ter o mínimo de respeito de lá de cima. Hoje eu fiquei sabendo dessa notícia às 7h20 da noite. Por acaso, na rede social. Nós trabalhamos com leis, concordam, companheiros? Tem um decreto 6235 que está regulamentando o Vale Transporte para os funcionários públicos municipais. Hoje fiquei sabendo. Só que eu cheguei aqui dentro dessa casa aqui e procurei um jornal, uma edição do jornal do dia 30 de abril. Não tem. Eu acho que esse decreto deveria ter vindo primeiro para a gente saber sobre o conteúdo dele. Lógico, o direito é dele, de decretar. Mas essa Casa de Leis deveria estar ciente daquilo que está acontecendo. A gente pega agora numa rede social e aparece um assunto desse. E aí quem tem conhecimento sobre isso? Acredito que poucas pessoas. Aí nós vamos lá, tem um requerimento desse vereador aqui, do ano de 2013. O requerimento é de número 052 de 2013, para regularizar o artigo 108. O que fala o artigo 108 da Lei Complementar 20 de 1994? É o capítulo 2 das vantagens pecuniárias. São várias as vantagens do artigo 108. Além dos vencimentos, poderão ser concedidos aos funcionários públicos as seguintes vantagens: diárias, hora extra, gratificações, sexta parte, adicionais, salário família, auxílio de diferença de caixa, cesta básica, que é o nosso vale alimentação, e o vale transporte. Poderão. Poderão. Então fica a critério. Se quiser, concede, se não quiser, não concede. Só que em cima disso daqui, vem depois um artigo 136, que tem outro requerimento deste vereador, é o de número 111 de 2013, perguntando para o executivo se ele regulamentou ou não o auxílio transporte. Só que o artigo 136, ele fala que não se trata de uma faculdade, mas sim de uma obrigação do município. Isso em 2013. Nós estamos no ano de 2016. Se tivesse boa vontade, teria feito no ano de 2013, porque a gente estava dando o caminho das pedras. A gente já estava mostrando para ele qual era o caminho. Primeiro eu tentei mostrar que era no artigo 108, que ele poderia. Não. Aí você mostra o artigo 136, que ele deverá. Hoje ele vem com decreto no jornal, está lá assinado, nós vereadores não temos conhecimento. Quem concedeu? O prefeito. Nessa parte que eu fico contente. Se concedeu, ótimo. É uma conquista dos trabalhadores, ótimo. Mas poderia ter sido feito isso antes. Se tivesse um pouquinho de humildade e ouvisse a gente no ano de 2013. Porque as respostas que vieram para a gente lá sobre esses requerimentos, que nós teríamos que colocar emenda, que teríamos que fazer não sei o quê, papapá, porque geraria custo. Isso daqui era para ser regulamentado, gente. Pegam recursos humanos, um RH lá da prefeitura, não é todo mundo que vai ser concedido isso daqui, não. Vai lá, faz um levantamento, qual é a distância que a pessoa está lá. Agora, hoje tem uma outra falha nesse decreto que ele passou hoje. Que ele está falando que ele vai fornecer dentro do município. Dentro do município. Gente, eu não sei quem que
quem que faz esse tipo de decreto, eu não entendo. Não, a sinceridade. Tento pensar, mas não consigo entender. Da onde que vem esse tipo de trabalho? Só que é uma vantagem que hoje os trabalhadores estão sabendo, é só buscar o RH da prefeitura e reivindicar isso daí. Então hoje a gente fica contente que isso daqui, ó, um estatuto que foi fornecido para os funcionários, hoje ele dá resultado, que as pessoas sabem o que ele tem que brigar. Pelo que ele tem que brigar. Nós sabemos o trabalho que nós temos que fazer. Mas as pessoas que comandam essa cidade aqui, tem que ter essa sensibilidade, gente. De ouvir um pouco mais a pessoa que está aqui, ó. Ouvir a pessoa que está precisando. Tem um vale transporte que a gente está trabalhando há quase 3 anos isso daqui, ó. E nada. Como diz o Alex, não é falta de desorganização, é desorganização mesmo, Alex. É desorganização mesmo, entendeu? Não tem outra palavra para a gente buscar. É a falta de governo, a falta de pulso, a falta de tudo, gente. Aí, provavelmente, isso daqui, sabe como que foi? É judicialmente. Como vai ter que ser acionado. Senão, não sabe conversar. Não tem a conversa, não tem o diálogo e não tem o entendimento do que a gente busca aqui. A gente não está fazendo nada em nome de João, de Pedro, de Zé, não. É Salto de Pirapora, gente. É Salto de Pirapora que a gente aqui está clamando. Por resoluções. Então, se não acontecer isso, então eu não sei qual o motivo da gente estar aqui. E ó, hoje é dia 10. Esse jornal que saiu aí, esse exemplar aí, provavelmente ele saiu no dia 30 de abril. São 10 dias de atraso já para essa Casa de Leis. Talvez amanhã chegue. Mas está errado. Mas já está errado. Já tem 10 dias de atraso. Então eu acho que deveria ter um pouquinho mais de respeito. Saiu, está quentinho, joga aqui. É a Casa de Leis aqui, gente. É aqui que é a Casa de Leis. Se tem um decreto rolando aí, a gente teria que estar sabendo. E garanto que a maioria das pessoas aqui não sabe sobre isso. Boa noite, muito obrigado, senhor presidente. A palavra continua livre. Passamos à ordem do dia. Peço ao senhor secretário confirmar a presença dos senhores vereadores. Presença confirmada, senhor presidente. Declaro aberta a ordem do dia com leitura, discussão e votação das matérias. Parecer jurídico referente ao veto total ao autógrafo de lei de número 005/2016 que institui a política de qualidade na gestão pública no município de Salto de Pirapora e da outras providências. Parecer de número 018/2016 da Comissão de Justiça e Redação pela rejeição do veto total ao autógrafo de lei de número 005/2016, que institui a política de qualidade na gestão pública no município de Salto de Pirapora e da outras providências. Assinado pelo presidente Donizete Antônio Correia Barbosa e pelo relator Jurandir Matos de Almeida. E parecer do membro da Comissão de Justiça e Redação, senhor José Luiz Vieira, favorável à manutenção do veto total ao autógrafo de lei de número 005/2016, que institui a política de qualidade na gestão pública no município de Salto de Pirapora e da outras providências. Veto total ao autógrafo de lei de número 005/2016 de 29 de abril de 2016, que institui a política de qualidade na gestão pública no município de Salto de Pirapora e da outras providências.
O veto total ao autógrafo de lei número 005 de 2016 está em discussão. O veto total ao autógrafo de lei número 005 de 2016 está em votação nominal. Quem for favorável ao veto, sim. Quem for contra ao veto, não. Alex Ferreira de Souza. Não. Donizete Antônio Correia Barbosa. Não. Francisco de Assis Henrique de Oliveira. Sim. Isarildo Moreira Farrapo, sim. José Luiz Vieira. Sim. Jurandir Matos de Almeida. Não. Kelly Luciana Ortiz. Não. E Sérgio Ventura. Não. O veto total ao autógrafo de lei número 05 de 2016 foi rejeitado. Parecer jurídico referente ao veto total ao autógrafo de lei de número 0062/2016 que estabelecem diretrizes para a política municipal de promoção da saúde do idoso e envelhecimento saudável e da outras providências. Parecer de número 019/2016 da Comissão de Justiça e Redação pela rejeição do veto total ao autógrafo de lei de número 006/2016 que estabelecem diretrizes para a política municipal de promoção da saúde do idoso e envelhecimento saudável e da outras providências, assinado pelo presidente Donizete Antônio Correia Barbosa e pelo relator Jurandir Matos de Almeida, e parecer do membro da Comissão de Justiça e Redação, senhor José Luiz Vieira, favorável à manutenção do veto total ao autógrafo de lei de número 006/2016 que estabelecem diretrizes para a política municipal de promoção da saúde do idoso e envelhecimento saudável e da outras providências. Veto total ao autógrafo de lei de número 006/2016 de 29 de abril de 2016 que estabelecem diretrizes para a política municipal de promoção da saúde do idoso e envelhecimento saudável e da outras providências. O veto total ao autógrafo de lei número 006 de 2016 está em discussão. O veto total ao autógrafo de lei número 006 de 2016 está em votação nominal. Quem estiver favorável ao veto, sim. Quem for contra o veto, não. Alex Ferreira de Souza. Não. Donizete Antônio Correia Barbosa. Não. Francisco de Assis Henrique de Oliveira. Sim. Isarildo Moreira Farrapo, não. José Luiz Vieira. Sim. Jurandir Matos de Almeida. Não. Kelly Luciana Ortiz. Não. E Sérgio Ventura. Não. O veto total ao autógrafo de lei número 006 de 2016 foi rejeitado. Parecer jurídico referente ao veto total ao autógrafo de lei de número 007/2016 que estabelece a política municipal de desenvolvimento do turismo rural no município de Salto de Pirapora. Parecer de número 020/2016 da Comissão de Justiça e Redação
pela rejeição do veto total ao autógrafo de lei de número 007/2016, que estabelece a política municipal de desenvolvimento do turismo rural no município de Salto de Pirapora, assinado pelo presidente Donizete Antônio Correia Barbosa e pelo relator Jurandir Matos de Almeida. Parecer do membro da Comissão de Justiça e Redação, senhor José Luiz Vieira, favorável à manutenção do veto total ao autógrafo de lei de número 007/2016, que estabelece a política municipal de desenvolvimento do turismo rural no município de Salto de Pirapora. Veto total ao autógrafo de lei de número 007/2016 de 29 de abril de 2016, que estabelece a política municipal de desenvolvimento do turismo rural no município de Salto de Pirapora. O veto total ao autógrafo de lei número 007 de 2016 está em discussão. O veto total ao autógrafo de lei número 007 de 2016 está em votação. Quem estiver favorável ao veto, sim. Quem for contra, não. Alex Ferreira de Souza. Não. Donizete Antônio Correia Barbosa. Não. Francisco de Assis Henrique de Oliveira. Não. Isarildo Moreira Farrapo, não. José Luiz Vieira. Sim. Jurandir Matos de Almeida. Não. Kelly Luciana Ortiz. Não. E Sérgio Ventura. Não. O veto total ao autógrafo de lei número 007 de 2016 foi rejeitado. Parecer jurídico favorável ao projeto de decreto legislativo de número 002/2016. Parecer de número 021/2016 da Comissão de Justiça e Redação, favorável ao projeto de decreto legislativo de número 002/2016. Projeto de decreto legislativo de número 002/2016 de 25 de abril de 2016, que concede título de cidadã honorária Salto Piraporense à doutora Maria Lúcia Amari. Projeto de decreto legislativo número 002 de 2016 está em discussão. Projeto de decreto legislativo número 002 de 2016 está em votação nominal. Alex Ferreira de Souza. Donizete Antônio Correia Barbosa. Sim. Francisco de Assis Henrique de Oliveira. Sim. Isarildo Moreira Farrapo, sim. José Luiz Vieira. Sim. Jurandir Matos de Almeida. Sim. Kelly Luciana Ortiz. Sim. E Sérgio Ventura. Sim. Parecer jurídico favorável. O projeto de decreto legislativo número 002 de 2016 está aprovado. Parecer jurídico favorável ao projeto de decreto legislativo de número 003/2016. Parecer de número 022/2016,
da Comissão de Justiça e Redação favorável ao projeto de decreto legislativo de número 003/2016. Projeto de decreto legislativo de número 003/2016 de 25 de abril de 2016, que concede título de cidadão honorário salto-peraporense ao Dr. Gilberto Montenegro Costa Filho. Projeto de decreto legislativo número 003 de 2016 está em discussão. Projeto de decreto legislativo número 003 de 2016 está em votação nominal. Alex Ferreira de Souza. Sim. Donizete Antônio Correia Barbosa. Sim. Francisco de Assis Henrique de Oliveira. Sim. Isarildo Moreira Farrapo, sim. José Luiz Vieira. Sim. Jurandir Matos de Almeida. Sim. Kelly Luciana Ortiz. Sim. E Sérgio Ventura. Sim. Projeto de decreto legislativo número 003 de 2016 está aprovado. Parecer jurídico favorável ao projeto de decreto legislativo de número 004/2016. Parecer de número 023/2016 da Comissão de Justiça e Redação favorável ao projeto de decreto legislativo de número 004/2016. Projeto de decreto legislativo de número 004/2016 de 25 de abril de 2016, que concede título de cidadão honorário salto-piraporense ao Dr. Yuri Gensiski Mota. Projeto de decreto legislativo número 004 de 2016 está em discussão. Projeto de decreto legislativo número 004 de 2016 está em votação nominal. Alex Ferreira de Souza. Sim. Donizete Antônio Correia Barbosa. Sim. Francisco de Assis Henrique de Oliveira. Sim. Isarildo Moreira Farrapo. Sim. José Luiz Vieira. Sim. Jurandir Matos de Almeida. Sim. Kelly Luciana Ortiz. Sim. E Sérgio Ventura. Sim. Projeto de decreto legislativo número 004 de 2016 está aprovado. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrado a 15ª sessão ordinária, agradecendo a presença de todos e uma boa noite.